demonstra que é cristão na igreja, somente na casa do Senhor, somente no templo aqui com os irmãos, você diz, não para mim, mas para você mesmo, que você não conhece verdadeiramente Jesus, e você não encontrou verdadeiramente o Jesus que morreu naquela cruz. Porque quando você conhece o Jesus que morreu naquela cruz, o Senhor que entregou a sua vida por você, você renuncia todas as coisas que o mundo te mostra, todas as coisas que o mundo venha te mostrar. Você desiste do mundo e se entrega verdadeiramente para Cristo. E que nessa noite você possa ter esse hábito na sua vida, renunciar todas as coisas aqui dessa terra e se entregar verdadeiramente para Jesus. A cruz que Jesus passou não foi um acidente que aconteceu, mas foi um propósito que ele tinha que passar, foi escrito, estava programado para acontecer. A gente às vezes não pode entender o agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pensa, por que Deus está agindo assim? Por que está vindo essa tristeza? Por que está vindo essa mágoa? Mas muitas vezes não estamos maduros na fé para entender aquilo que Deus tem para mostrar na nossa vida, aquilo que Deus quer mostrar para a gente. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão. Amém. Você daria 10 mil reais se seu filho tivesse 5 anos para ele? Não, né? Então, como a gente pode querer que Deus entregue coisas grandiosas se às vezes ainda somos crianças interiores espiritualmente? Às vezes ainda estamos bebês espirituais e queremos coisas grandiosas, queremos grandes cargos, queremos ser grandes pastores, queremos fazer as melhores pregações, as melhores canções, mas às vezes espiritualmente nos abalamos com uma palavra, com um aperto de mão, ou com algo no trabalho, ou com alguém que às vezes nem é cristão, nos abalamos com aquilo. Amados, quando você conhece verdadeiramente Jesus, você não deve se abalar por poucas palavras, por poucas pessoas, com coisas pequenas. Coisas grandes você se abala por um dia após o outro, você entrega na mão de Deus e segue o seu caminho com Cristo. Porque às vezes tem coisas que não dá para você resolver no hoje, no agora, é com o tempo. O tempo do Senhor às vezes é doloroso para você, pode ser doloroso para a sua vida, mas você deve deixar Deus agir com o tempo. Mas se você quer conhecer verdadeiramente Jesus, que você possa seguir os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Aleluia! Se hoje você se considera uma criança espiritual que se abala por poucas palavras, ou que se abala por poucas coisas, comece a criando uma certa maturidade no seu coração. Porque quantas vezes, e se Jesus desistisse na primeira vez que um dos seus discípulos o traiu? E se Jesus desistisse no primeiro momento de lágrimas de sangue? E se Jesus desistisse na primeira lapada que ele levou? E se Jesus desistisse porque a primeira pessoa que o amava dizia que o amava não negou? Mas em nenhum momento Jesus desistiu. Ele mostrou que ele passou por essa terra e ele venceu. Aleluia! Ele passou por essa terra e ele venceu como 100% humano, 100% Deus. Ele estava ali para te mostrar que você também consegue vencer essa terra. Que você consegue também vencer essas batalhas. Ele chorou, ele ficou triste, ele se alegrou, ele teve momentos felizes. Mas ele estava aqui por um propósito. Esse propósito ele
sumiu. Ele morreu, Ele ressuscitou para mostrar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a Ele Deus. é o Senhor que devemos adorá-lo. Ele é o Senhor que devemos glorificá-lo todos os dias. Aleluia. Porque sempre Ele esteve ali por nós. Quantas vezes você se sentiu sozinho e apareceu alguém para falar com você? Era o Espírito Santo agindo naquela pessoa. Às vezes não entendemos porque ficamos tristes, porque passamos por aquele problema, porque às vezes nós pensamos, Senhor, estava tudo certo para acontecer aquela situação que eu estava esperando, mas em algumas atitudes que cometemos, Jesus vê que não é o momento de nos entregar 10 mil reais, mas é o momento de nos entregar 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, até a gente ir crescendo, amadurecendo e começando a entender o verdadeiro Evangelho. Amados, e se os missionários desistissem na primeira vez que um deles fosse morto por pregar o Evangelho? Quantas pessoas no mundo poderiam não conhecer Jesus ou não ler um versículo da Bíblia por causa dos missionários? Quantas vezes um pastor poderia desistir da igreja por uma vez que um membro o jogou fora, o humilhou ou algo do tipo? Amados, muitas vezes nós cristãos vamos passar por momentos difíceis. Líderes, pessoas do Evangelho que estão à frente vão passar por lutas, vão passar por batalhas. E muitas vezes não são pessoas de fora, são pessoas que estão ali todos os dias. Mas somos uma família. Jesus mostra para mim e para você que a luta é para crescermos espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. A nossa maturidade espiritual. Porque Jesus, Ele morreu naquela cruz para te mostrar que você é grandioso, que você é uma mulher grandiosa, que você é um homem grandioso, se você não desistir do caminho do Senhor. E se você desistisse, quantas pessoas você perderia? Quantas pessoas da sua família olham para você e veem você como exemplo daquela casa, como exemplo daquela rua? Quantos anos você é cristão? Quantas vezes você vem para a igreja durante a semana? Você pode não perceber, mas tem pessoas que olham para você e dizem: um dia eu quero ser aquela mulher de Deus, um dia eu quero ser igual aquele homem de Deus, um dia eu quero estar assim mudado. Quantas pessoas viram você, o seu antes e o seu depois? Podem não falar para você, mas elas devem ver o agir do Espírito Santo na sua vida. O quanto você mudou, o quanto Jesus transformou a sua história. Às vezes a gente quer palavras, às vezes a gente quer que a pessoa fale que a gente está bonito, que a gente está legal, que a gente fala bem, que a gente é educado, que a gente é respeitoso. Mas, amados, você tem que ver que palavras o vento leva. Mas Jesus, Ele te mostra que a essência do Espírito Santo tem que estar no seu coração. Aleluia. Você não precisa ser respeitoso com uma pessoa só para o outro falar: olha, quão educado você é. Não, você precisa ser educado e respeitoso, porque você tem que ter essa identidade de Cristo no seu coração. Glória a Deus. Porque Cristo, Ele morreu na cruz por pessoas que querem verdadeiramente buscar o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele morreu na cruz por pessoas que também o negam todos os dias. Mas você hoje está aqui para demonstrar que você não é uma pessoa que nega o Espírito Santo, mas você é uma pessoa que vai
Aleluia. Você é uma pessoa que está aqui para dizer: Senhor, eu quero estar no céu ao seu lado. Você ressuscitou, eu quero ver você um dia ressuscitado. Eu quero ver você transformado. Você que está aqui nessa noite, você tem que ter essa esperança no Senhor. Glória a Deus. Essa esperança de andar por ruas de ouro, de buscar ao Senhor nos céus, adorando com seus irmãos, com a sua família. Que hoje você possa ter essa esperança no seu coração. Na cruz, o Senhor levou a nossa dor, o nosso pecado e a nossa condenação. E Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Na cruz Ele tocou o nosso lugar. Nós merecíamos a cruz, mas Ele carregou. A cruz a gente devia carregar, mas Jesus, Ele carregou por cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele carregou a cruz por cada um de nós que estamos aqui nessa terra. Ele carregou as nossas iniquidades, Ele carregou as nossas dores, as nossas amarguras, os nossos dias tristes. Tudo que passamos aqui nessa terra, o Senhor carregou. Pode parecer que foi há muito tempo atrás, mas não foi o tempo, mas foi a história de amor que Jesus mostrou naquele dia. O amor que Ele mostrou por cada um de nós é um amor intenso, a qual ninguém possa explicar. Mas quando você sente, você sabe que o Senhor, Ele te ama. Aleluia. Quando o seu coração bate forte, naquela primeira vez que você falou em línguas, quando o seu coração bate forte, naquela primeira vez que você recebeu a sua primeira Bíblia, quando o seu coração bate forte, quando a primeira vez que você subiu no altar para dar um versículo, para falar um louvor, para dar uma palavra, para dar um testemunho, você lembra a primeira vez que você veio à igreja, a primeira vez que você viu um batismo e viu alguém mudado verdadeiramente da sua família. Quando você veio ao Evangelho, logo após você, veio alguém que você tanto buscava, que você tanto orava. Então, amados, você tem que lembrar o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor mudou na sua história. Muitas vezes você quer grandes coisas, outras coisas, mas veja o que o Senhor está fazendo no hoje. Olha como o Senhor transformou a sua vida. Veja o seu semblante anteriormente, o seu semblante da luz do Espírito Santo que está hoje na sua vida. Quantas pessoas ainda estão amarguradas, em depressão, em ansiedade, porque não encontraram o Jesus que morreu por elas. Ainda não encontraram Ele verdadeiramente. Podem ter dinheiro, podem ter um bom emprego, podem demonstrar ter os melhores amigos, mas não encontraram o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que você pode ter na sua vida é Jesus que morreu na cruz por você. Jesus que entregou a sua vida. Amados, quantas pessoas ao redor do mundo entregam sua vida para Cristo? Quantos missionários, por pregarem o Evangelho, morrem por Jesus? Então que hoje você possa ter isso no seu coração. Morrer por Jesus. Não por qualquer outras coisas, mas morrer por aquele que o amou desde o ventre da sua mãe. Desde o momento em que você nasceu, o Espírito Santo estava ali, porque Ele ia lhe conduzir para trazer hoje você aqui, para o Jardim Tapanã 1. Aleluia. Para o dia 18, para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra e dizendo: Senhor, do momento que eu nasci, eu passei por um dia difícil, eu posso ter me distanciado
Então que hoje você possa lembrar do momento que Jesus passou naquela cruz. Ele foi chicoteado, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi cuspido por você. Porque era o propósito que ele tinha aqui nessa terra. Porque o Cordeiro tinha que ser morto. E ele foi o Cordeiro das nossas vidas para santificar o nosso pecado. No Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam e demonstravam à igreja, elas matavam o Cordeiro. E foi feito esse sacrifício com Jesus, um ser humano que sentiu todas as dores, que sentiu seu coração batendo forte, que sentiu a sua vida decaindo a cada vez mais, sentiu seus batimentos parando cada vez mais. É muito triste quando participamos de um velório, quando vemos uma pessoa falecendo. Amados, imagine os discípulos naquele dia. Uma pessoa que eles amavam, uma pessoa que eles estavam ali adorando, que eles pensavam que não ia acontecer com ele. Imagina como os discípulos estavam naquele dia. Mas quando Jesus voltou ressuscitado, ele mostrou para eles que era o propósito que ele tinha que passar. Para nós cristãos estarmos aqui, para ganhar esse mundo, para saquear com fé e povoar o céu. Glória a Deus. Então, que nessa noite você possa sentir o agir de Deus no seu coração, possa sentir a vontade de pregar o Evangelho, de fazer o evangelismo, de buscar pessoas. Se hoje você veio com o pensamento de desistir, se durante essa semana você pensou em desistir de tudo, mas que hoje você possa lembrar do amor que o Senhor teve por você. O amor de Deus foi entregar o seu Filho. Jesus, Ele nunca lhe abandonou. Mesmo em momentos da sua vida que você pode ter pensado que Ele abandonou, mas Ele estava ali para te mostrar que você era uma pessoa que iria crescer cada vez mais junto com Ele. Hoje, você pode pensar: Senhor, eu não mereço tudo aquilo que o Senhor me entregou. Mas o Senhor quer te mostrar que você merece isso que Ele te entregou e muito mais do que Ele tem para te entregar. Você merece muito mais do que Ele pode. Você merece muito mais do que o Senhor. O Senhor, Ele quer te entregar coisas maiores aqui nessa terra. Mas você deve buscar Ele cada vez mais. Porque tem dias a qual você pode negligenciar a sua fé. Tem dias que você pode estar tão abalado que você pode esquecer de Jesus. Tem dias que você pode dizer: ah, mas hoje eu não preciso orar, mas hoje eu não preciso ler a Bíblia, mas hoje eu não preciso ir à igreja. Mas, amados, mesmo naquele dia que você acha que você não precisa adorar, é o dia que às vezes Jesus queria te entregar uma vitória, mas pelo seu desânimo, às vezes você não recebe. Às vezes pelo seu desânimo, você não recebe aquela vitória que o Senhor queria te entregar há tanto tempo. Às vezes pelo seu desânimo, você não recebe aquela bênção que você buscava tantos anos. Então que você possa se humilhar para o Senhor, que você possa adorar Ele verdadeiramente, que você possa glorificar a Ele verdadeiramente. Às vezes você pode ser um filho pródigo que está perdido no mundo,
Você pode estar aqui, mas sua mente pode estar em qualquer outro lugar, mas não está no Senhor. Mas o Pai, que é o Deus, Ele está aqui para te dizer que Ele te espera todos os dias. No dia que você pensar em desistir, no dia que você ver que o mundo não vale mais a pena, que os pensamentos em outras coisas não valem mais a pena, Deus está aqui para te dizer: filho, eu te espero. Eu estou com as minhas mãos abertas para te entregar coisas maiores. Mas se você desistir de todos os pecados que você comete e você renunciar à sua carne, que você possa renunciar à sua carne nessa noite, que você possa renunciar aos seus desejos carnais, porque o Senhor que morreu naquela cruz, o nosso Jesus que estava ali batido, saqueado, que estava ferido, Ele queria dizer que Ele levou os nossos pecados. Aleluia. Assim, nós pecamos todos os dias e não pedimos perdão para Ele. Quantas vezes você pecou e não pediu perdão para o Senhor? Então que nessa noite você possa pedir perdão para Ele, que você possa se humilhar para Ele, dizer: Senhor, me perdoa pelo que eu cometi. Senhor, me perdoa por aquilo que eu nem lembro em ter cometido. Senhor, me perdoa por esse pecado a qual não sai do meu coração. Peça perdão para o Senhor nessa noite. Daquilo que você comete, de pecado, de erro, daquilo que você sabe que não está agradando o coração de Deus, daquilo que não está agradando o coração do Espírito Santo, aquilo que quando você comete, você sente arder no seu coração para você não fazer, mas mesmo assim você faz. Então que nessa noite você possa colocar isso no seu coração, pedir o perdão genuíno do Senhor. Porque se você pedir perdão e cometer o mesmo erro, quem sabe se no dia que Jesus voltar você não vai estar pecando no mesmo erro. Porque não sabemos o dia que o Senhor pode voltar. Você pode pensar: não, eu estou na igreja, mas eu vou lá, faço esse pecado, eu minto, não tem problema mentir, não tem problema roubar, tem outros pecados além, não tem problema ter o ego alto, não tem problema eu sentir inveja. Mas, amados, não tem problema na sua mente, porque na Bíblia fala que todos os pecados